Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Paulo escreve a carta aos Filipenses, carta esta que tem por título a Carta da Alegria. Observe bem comigo, por favor, em nome de Jesus, para que você entenda o contexto aqui. A Bíblia Sagrada, ela é muito objetiva, ela é muito clara em tudo aquilo que ela quer dizer. Eu sempre admirei a palavra de Deus, e eu sou um admirador do ministério de Jesus e também do ministério do apóstolo Paulo. Mas essa carta aos Filipenses parece ser uma incógnita, porque Paulo está preso em Roma, está no corredor da morte. A Bíblia Sagrada diz que Paulo está esperando a data ser marcada da sua morte em específico, e Paulo decide então escrever uma carta a esta cidade chamada Filipe, e ele escreve a este povo, os filipenses, e ele começa a falar sobre a sua alegria. Ele começa dizendo no capítulo 1, os versículos que se seguem, dizendo assim: alegro-vos por ter a oportunidade de falar com vocês outra vez. Eu vos saúdo com muito regozijo. Observe bem, irmãos, que a palavra regozijo, alegria, está sendo dita aqui na carta de Paulo aos Filipenses inúmeras vezes, dezenas de vezes. Ele começa dizendo: eu vos saúdo com muito regozijo, com muita alegria. Paulo estava preso. Quem estando preso escreveria uma carta com alegria? Quem estando preso escreveria uma carta e a intitularia ou lhe daria o nome de Carta da Alegria. Mas Paulo faz isso. Por isso eu disse que essa carta nos traz uma séria dúvida, mas eu entendo depois, estudando o livro, ou melhor dizendo, a Epístola aos Filipenses, que Paulo tem um objetivo, Paulo tem uma perspectiva, e é sobre essa perspectiva que eu quero falar nesta noite. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você sabe o que é perspectiva? Pergunte outra vez: você sabe o que é perspectiva? Perspectiva é a forma como se vê algo. Eu vou repetir para você entender. Perspectiva é a forma como se enxerga algo, é a forma como se vê alguma coisa. Isso é perspectiva. Se eu olhasse para um determinado objeto e talvez ele estivesse sujo, empoeirado, e se tivesse talvez o valor que eu daria para ele, não seria o mesmo valor que eu daria se ele estivesse limpo, se ele estivesse bonito, se ele estivesse formoso à vista. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: você que já foi comprar um automóvel, por acaso você já entrou em uma concessionária de carro, uma revenda, e achou algum carro sujo de lama? Algum carro empoeirado, cheio de mancha? A primeira coisa que o dono faz é mandar lavar. Outra coisa que ele faz é limpar por dentro. Aí ele borrifa aquele perfume mais cheiroso. Quando você abre a porta do carro, entra dentro da vontade de morar lá dentro. Isso se chama perspectiva. É a forma como você vê algo. Paulo está escrevendo aos Filipenses e ele está falando da sua perspectiva espiritual. Paulo, estando preso, escreve uma carta intitulada Carta da Alegria. E eu observo aqui, porque lá no capítulo 1 ele diz assim: irmãos, não fiquem tristes não fiquem preocupados. Por quê, Paulo? Porque eu tenho certeza que a minha prisão tem sido um bom proveito para o Evangelho. Não, irmão, você não está entendendo não. Eu não sei se eu teria coragem de escrever isso. Paulo escreveu: olha a perspectiva de Paulo, a minha prisão está sendo benéfica para a pregação do Evangelho. Porque alguns, ouvindo falar sobre a minha prisão, têm tido coragem de pregar mais ousadamente.
Paulo não olhava somente para a circunstância, Paulo não olhava só para o problema, para a dificuldade. Paulo poderia ter escrito essa carta e dado o título Carta da Tristeza. Gente, eu estou escrevendo com uma tristeza muito grande no meu coração, porque eu batalhei tanto pelo Evangelho. Eu estou dizendo que ele poderia ter escrito, não foi isso que ele escreveu. Eu lutei tanto pelo Evangelho, eu abri tantas igrejas, eu formei tanta liderança, e agora olha a situação que eu estou. Mas Paulo escreve esta carta na perspectiva espiritual, olhando e dizendo: eu sei estar abatido, eu sei ter fome, eu sei passar por necessidade, mas aprendi também a lidar com a fartura, aprendi a lidar também com a abundância. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga para quem está perto de você: a sua situação depende de como você olha para ela, como você a vê. Isso é perspectiva. Eu posso pregar agora? Foi uma introdução, você entendeu? Então eu vou pregar. Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Questão de perspectiva. Você quer ver uma perspectiva, a forma como se vê algo? Lá em Números, abra sua Bíblia, que eu sou pregador de Bíblia, eu só dou conta de pregar com ela. Vamos lendo alguns textos aí para mim te mostrar algumas referências. Quarto livro da Bíblia Sagrada, Números, capítulo de número 13, o versículo de número 30 a seguir. Você consegue me acompanhar aí? Já achou? Diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu vou repetir. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha a situação que esses homens estavam. Moisés, estando em Cádiz Barneia, chama 12 homens, um representante de cada tribo, manda esses 12 espiar a terra prometida. A Bíblia Sagrada diz que 40 dias depois voltam os 12. Apenas 2 estavam animosamente crendo na promessa. 10 homens voltam dizendo isso aqui. Quer ver o que diz versículo 31? Porém os homens que com eles subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E olha o que eles fizeram: inflamaram a terra que tinham espiado, e perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura, são gigantes. Aí ele continua dizendo: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Diga comigo: questão de perspectiva. 10 voltam olhando e dizendo assim: Deus me livre de pisar o pé naquele lugar. Nós nunca teríamos condição de vencer aquele povo. 10 volta com a sua perspectiva humana, dizendo: jamais nós conseguiríamos conquistar aquela terra, nunca teremos condições de entrar lá. Um olha para o outro e diz assim: tu viu o tamanho daquele camarada que passou do nosso lado? O outro diz: rapaz, tinha em torno de 2,5 metros, filhos de Anak, segundo os estudiosos, entre 2,5 metros a 2,80 metros de altura. Ele olha e diz assim: aquele homem tinha em torno de 2,5 metros, jamais nós teríamos coragem de enfrentá-los.
O outro olha e diz assim: nós parecíamos gafanhoto perto deles. O outro diz: não, e eles olhavam para nós e nos víamos assim também. Nunca conseguiremos alcançar a promessa que Deus fez para a nossa vida. Mas levanta um homem chamado Caleb. Ele olha para o povo e diz: calem-se, vamos subir animosamente, porque é uma promessa de Deus para a nossa vida. E se Deus prometeu, pode vir gigante de 2,5 metros, 3 metros, 4 metros de altura, que não vai ficar de pé. Se Deus fez a promessa, isso é questão de perspectiva, irmão. O grande problema da nossa vida, nosso grande problema é que às vezes nós olhamos só com perspectiva humana. Nós olhamos para a dificuldade e nós vemos limitação. Nós olhamos para a tribulação e achamos que não vamos vencer. Nós vemos a dificuldade e pensamos em recuar. Mas nós precisamos fazer igual Caleb. Enquanto o povo dizia: não dá, não pode, não tem jeito, não vamos conseguir, Caleb se levanta perante o povo dizendo: para de murmurar, para de reclamar, olhe com a perspectiva espiritual. Enquanto vocês viam gigante, eu vi a sombra do meu Deus cobrindo todos eles. Enquanto vocês viam um homem de guerra, eu vi a espada de Miguel descendo sobre aquele lugar. A perspectiva com que você olha para o seu problema pode mudar o rumo da sua história. Toque assoviando, Ramahandagai. A perspectiva com que você olha para o seu problema é que define o seu resultado. Você quer ver o que diz lá em Josué capítulo 14, texto conhecidíssimo? Vamos lá, é Bíblia que nós estamos lendo, amém? Capítulo 14, eles já haviam chegado na terra, eles já haviam entendido a situação. Aí a Bíblia Sagrada diz que Caleb chama Josué num canto de Josué: vem cá, deixa eu te fazer lembrar de uma coisa. Sim, pode dizer, Caleb. Aí ele diz no versículo 7: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia espiar a terra. Você lembra do texto que nós acabamos de ler anteriormente? Ele tinha 40 anos de idade naquele acontecimento. Aí ele continua dizendo: e eu trouxe resposta para Moisés, conforme sentia no meu coração. Aí ele continua dizendo: mas meus irmãos que subiram comigo não creram, olharam com perspectiva humana, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, mantive no meu propósito, eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia me fez um juramento dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Versículo 10, olhe bem: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora. Meu Deus, irmão, quantos anos ele tinha? 45 anos havia? Quantos anos ele estava agora? Quantos anos ele tinha? Quantos anos se passaram? Com quantos anos ele alcançou a promessa? Olha o que ele diz: e agora eis que me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e eis que eu já sou da idade de 85 anos. Eu estou falando para você sobre perspectiva espiritual e perspectiva humana. Olha o que é a perspectiva espiritual, irmão. 40 anos, passaram-se 45, hoje eu tenho 85. Josué olhando dizendo: agora declara que não tem força mais para nada. Coitado, passou 45 anos esperando a promessa. Aí ele olha dentro do olho de Josué e diz assim: e ainda hoje eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou.
Eu vou repetir. Isso aqui era para ter gente saltando em línguas estranhas, irmão. E hoje eu ainda estou tão forte. Tem gente que busca por um propósito de Deus na sua vida 6 meses, 1 ano, e ele desiste, diz: 1 ano tentando, não deu certo. 6 meses orando, Deus não respondeu minha oração. É possível, vou desistir. Quantos anos ele tinha? Quantos anos passou? Com que idade ele estava agora? Um homem de 85 anos, irmão, olhando para mim dizendo isso, eu ia me sentir um nada. 85 anos tinha ele, olhando para Josué e dizendo: Josué, ainda eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual minha força era, tal é agora a minha força. Se eu tinha força antes, a minha força continua sendo a mesma agora, para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins que estão ali, grandes e fortes cidades ali, porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Versículo 14: portanto Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Deus de Israel. Diga mais uma vez para quem está perto de você: a perspectiva com a qual você olha decide o teu futuro. Com que perspectiva você tem olhado para a circunstância? Qual é a perspectiva que você tem olhado para o problema? No ano de 2004, uma das maiores crises da soja. No ano de 2004, uma das maiores crises da soja em todo o território brasileiro. Eu conheci alguns homens, empresários, fazendeiros na cidade de Água Boa. Homens que andavam nas suas caminhonetes zeradas. A cada 6 meses tinha uma caminhonete diferente, que foram a estaca zero naquela crise. Não conseguiram pagar os financiamentos bancários, não conseguiram pagar as empresas das quais eles compraram os insumos agrícolas. Dentre esses homens que eu conheci, 2 suicidou-se e tirou a vida. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Perspectiva. 2 acabaram com a sua vida. Hoje eu conheço algum deles que ficaram na estaca zero, como aqueles 2 que tiraram a sua vida, e eles conseguiram dar a volta por cima outra vez. Foram à estaca zero, declararam falência, fecharam seus negócios na cidade. Já se passaram 12 anos. Hoje algum deles conseguiram dar a volta por cima, estão bem financeiramente outra vez. Tudo isso se chama perspectiva. Quando nós olhamos para a situação, quando nós olhamos para o problema, quando nós olhamos para a circunstância, nós vemos a dificuldade que nós temos. A maior dificuldade que nós enfrentamos não é o problema em si, somos nós mesmos. Porque a forma com que nós olhamos a situação muda a forma de Deus intervir e agir em nosso favor. A Bíblia Sagrada diz aqui que Moisés olha para Calebe e diz assim: Calebe, porque você prevaleceu, porquanto você perseverou, Deus lhe dará a terra que você pisou. Isso aqui é muito forte, irmão. A perspectiva que nós olhamos para as situações é que define aquilo que nós iremos viver. Estava contando para alguém hoje, eu disse: irmão, eu vim para esta cidade, eu não conhecia, eu vim pelo mapa. Eu não sabia o que era Feliz Natal.
Eu conheci Feliz Natal por fotos. E vou te dar uma notícia, irmão. Eu entrei aqui às 10h30 da noite, viajando um dia inteiro em lama, atoleiro. Quando eu cheguei aqui às 10h30 da noite, eu entrei por aqui, por este fundo aqui, ó. Quem vem aqui do Seringal. E você sabe com o que eu dei de cara? A primeira coisa que eu dei de cara? Um ferro velho. Irmão, eu pensei de voltar. Eu disse, não era aquilo que eu vi na foto não, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Questão de perspectiva. Foi a primeira imagem que eu tive de Feliz Natal, irmão Maurílio. Dirigindo há mais de 14 horas, há mais de 15 horas dirigindo. Quando eu entro na cidade, sabe qual é a primeira coisa que eu vejo? Um ferro velho. Entrei, disse mais um pouco, achei umas casas de madeira. Eu disse, meu Jesus, eu vou embora, porque lá na minha região não existe casa de madeira. Eu disse, meu Jesus, onde é que eu vim parar? Onde é que eu estou? Questão da perspectiva. Aquela noite eu dormi angustiado. Irmão, a casa que foi arrumada para nós aqui, que nós alugamos, eu não vou te contar onde é que é, senão você vai ter dó de nós. Nós chegamos naquela casa, minha esposa chorou. Eu disse, meu Deus, mude a nossa perspectiva sobre esse lugar. Não deixe-nos criar essa imagem desse lugar não. No outro dia levantamos de manhã cedo, conversei com a minha esposa, disse, vamos sair. Não vamos descarregar o caminhão de mudança hoje. Nós vamos andar esta cidade, nós vamos revirá-la de ponta a ponta, mas nós vamos arrumar uma casa boa para morar, porque foi Deus que nos trouxe aqui. Nós vamos entrar no lugar onde Deus preparou para nós, e Deus vai começar a mudar a história a partir de agora. Passamos um dia inteiro batendo perna nessa cidade, sem conhecer nada e sem conhecer ninguém. De tarde nós estávamos descarregando a mudança, e a nossa visão já havia mudado, porque aquela perspectiva que nós tínhamos de quando nós chegamos, de quando nós entramos, de quando nós nos deparamos com a realidade que nós íamos viver, mudou. Quando nós colocamos Deus na frente, o Senhor vai começar a mudar a história, o Senhor vai começar a reverter o quadro, o Senhor vai começar a mudar a situação. Mas nós temos a tendência de nos entregar no primeiro impacto. Nós temos a tendência de nos entregar na primeira bailada que nós levamos. Nos entregamos. Josué poderia ter se entregado, Caleb poderia ter se entregado junto com os outros 10, mas a Bíblia diz que Deus permaneceu ele forte, tanto quanto o dia que ele decidiu continuar perseverando na presença de Deus. Olhe para quem está do seu lado assim, diga, não importa o tempo, Deus vai te permanecer forte, para que você vença e alcance o que Ele tem para a sua vida. O horário está indo embora muito rápido, irmãos. Eu tenho outros textos aqui. Abra comigo 1 Samuel, capítulo 17. Eu preguei aqui a semana passada sobre a história desse moço chamado Davi, mas eu quero que você entenda o que é questão de perspectiva nesta noite. Amém? Capítulo 17, você achou? Versículo 32 diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Isso aqui era Davi dizendo para Saul. Davi era guerreiro, Davi era acostumado no campo de batalha. Davi fazia o quê? Pastoreava ovelha, cuidava do rebanho do seu pai. O pai chama ele de manhã cedo, diz: meu filho, vem cá, vai ao encontro dos teus irmãos que já estão no campo de batalha há 40 dias, leva alimento para eles. E a Bíblia Sagrada diz que assim foi. Mas quando Davi vai chegando perto do arraial, ele escuta lá de baixo alguém gritando: tem alguém aí do exército de Israel que pode me desafiar? Tem alguém do exército de Israel aí que pode lutar comigo? E a Bíblia diz que todo o exército de Israel permanecia inerte, parado, sem reação alguma. A Bíblia diz, em algum momento, que Davi viu o gigante. A Bíblia diz que ele
Mas o exército não. 40 dias acontecia isso aqui, irmãos, consecutivamente. 2 vezes por dia dizia aquele homem, dizia: não tem ninguém aí para me enfrentar. O exército de Israel permanecia inerte, ninguém tinha reação alguma. Chega Davi, um garoto de 17 anos de idade, ouve e diz assim: o que está acontecendo? Tem um guerreiro aí que tomou uma decisão, que se tiver algum do exército de Saul, de Israel, que pode desafiá-lo e vencer, a guerra acaba. Mas e aí o que aconteceu? Ninguém teve coragem de descer para lutar contra ele. Como é que é? Ninguém. Mas vai fazer o que com quem vencer este homem? Primeiro, a mão da filha do rei em casamento. Olhe para mim, olha aqui, a mão da filha do rei em casamento. Mas o que? Isenção de posto para a casa do pai, de toda a família. Ele olhou e disse: diga que eu estou indo. Como é que é? Diga que eu estou indo. Diga para Saul: não é para desfalecer o coração de ninguém por causa desse guerreiro, porque eu vou pelejar contra ele. Deixa eu lhe fazer uma pergunta nesta noite: como é que você tem enfrentado a dificuldade? Olhando para o tamanho dela? Há uma frase, um jargão muito dito por aí: não olhe para o tamanho do seu problema, e sim para o tamanho do seu Deus. Você já ouviu este jargão? Eu conheci disso. Nós somos bons em repetir para o outro, mas quando somos nós como somos nós na situação difícil, nós esquecemos, dá uma amnésia. Quando alguém está passando por dificuldade, a gente vira conselheiro, irmão. Meu irmão, fica firme, não olha para o problema, ainda muda até o tom de voz. Não olha para o tamanho do problema, Deus é maior na sua vida. Não é assim? Fala que não é, irmão. Mas quando somos nós temos dificuldade, dá uma amnésia, nós esquecemos que existe um Deus poderoso. O salmista um dia olha e ele começa a questionar, é um questionamento: elevo os meus olhos para o monte aqui é problema, é dificuldade. Aí ele pergunta: de onde me virá o socorro? De repente eu imagino o Espírito Santo soprando no salmista, dizendo: rapaz, lembra que eu fui na tua vida até agora. É Deus falando no coração dizendo eu fiz você derrotar um gigante, eu fiz você viver alguns anos escondido na caverna e preservei você em vida. Lembra de quem eu sou? Aí ele para no verso 2, ele olha e diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele estava dizendo: eu sei. Eu estava perguntando, mas eu sei. Eu estava questionando, mas eu sei. Quem é que me dá a garantia da vitória? Se coloca de pé. Eu quero fazer uma oração nesta noite. Eu vou terminar. Não desfaleça o coração de ninguém por causa deste incircunciso. Eu vou pelejar contra ele. Quando deram a notícia para Saul, Saul diz: traz aqui o rapaz. Quem é o moço? O guerreiro. Quem é esse cabra macho, como diz o nordestino? Aí chega Davi, irmão. A Bíblia diz que era um jovem bonito, de bom semblante, ruivo, mas não tinha nenhuma estrutura física. Aí chega aquele moço lá, aquele rapazinho de 17 anos, diz: é eu. Saul dá uma olhada e diz: não, filho, não vai não. Você não pode descer lá. Davi pergunta para Saul: por quê? Este homem é acostumado a matar. Este homem cresceu no campo de batalha. Ele tem várias pelejas. Ele tem várias guerras ganhas. Os melhores soldados já lutaram contra ele e ninguém prevaleceu. Davi dá uma olhada dizendo assim: é só questão de perspectiva, meu rei. Como é que é? Estou interpretando para você o texto. Não, é só questão de perspectiva. Como assim, filho?
Um dia eu estava cuidando das ovelhas de papai, e veio um leão e se engraçou a besta, e veio tentar roubar uma das ovelhas do meu pai. E quando eu vi aquele negócio, eu corri atrás dele. Aí Saul fica observando a conversa de Davi. Olha o que é questão de perspectiva, irmão. Se fosse eu que tivesse recebido aquela palavra de Saul, eu tinha tremido as pernas, não tinha nem saído do lugar e pedido a alguém para me levar de volta para casa. Porque gigante, acostumado a matar, nasceu e cresceu, os melhores já lutou com ele e ninguém prevaleceu. A questão da perspectiva, enquanto Saul olhava com a perspectiva humana, Davi olhava com a perspectiva divina. Não, meu senhor, o senhor está enganado. Meu rei, deixa eu lhe contar uma história. Um leão tentou roubar uma das ovelhas de meu pai, não aceitei. O que você fez, filho? Corri atrás dela, tomei a ovelha daquele leão, segurei ele pela barba e soquei-lhe e o matei. Saul dá uma risadinha. Davi diz: não, e não fica por aí não. Teve outra. Como é que é? Sim, um urso também uma vez tentou se engraçar com as ovelhas do meu pai. Não deixei barato. Catei o urso, segurei o soqueio e o matei. Imagina Saul olhando e dizendo: quem pode parar quem tem perspectiva divina, irmão? Manda o menino ir lá, não tem jeito não. Se nós tentar parar esse menino aqui, é perigoso ele entrar contra a nossa vontade. Pega minha roupa aqui, filho, veste. Vestiu a roupa em Davi. Davi começa a andar no campo de batalha, e o tamanho de Saul e de Davi era dois diferentes, irmão. Saul era um homem de alta estatura, Davi não. Aí começa a rodar o capacete na cabeça, a coraça fica frouxa, a espada era quase do tamanho de Davi, o cinto girava na cintura dele. Diz: não, está tudo errado, volta, pega aqui. Voltou e devolveu, diz assim: eu vou com o que Deus me deu. Ele vai na beira do riacho, ele pega 5 pedras, coloca no teu alforge, ele pega a sua funda, o seu estilingue, e ele vai ao encontro de Golias. Mais uma vez, olha o que é a perspectiva. Quando o gigante olha e vê Davi, diz: não, eu estou 40 dias pedindo para mandar alguém para guerrear comigo. Aí vocês me fazem esse desaforo, me mandam um menino com um pedaço de pau na mão e com pedra. Vocês estão achando que eu sou cachorro? Perspectiva humana. Perspectiva divina. Davi dá uma olhada e diz assim: tu vem contra mim com espada, com lança, escudo. Eu estou indo até você no nome do Senhor dos Exércitos. Como é que você tem olhado para esta situação? É a pergunta que eu faço nesta noite. Como é que você tem olhado para essa circunstância? Você tem visto só o problema? Porque tem gente, irmão, que tem uma tendência natural, perdoe-me, mas eu preciso dizer, tem pessoas que têm uma tendência natural a ver dificuldade em tudo. Tem pessoas que têm uma tendência natural a enxergar problema em tudo. Isso se chama perspectiva humana. É a forma como se vê algo. Perspectiva é o quê? Me ajude, pelo amor de Deus. Perspectiva é o quê? É a forma como se vê algo. Quando nós começamos esse trabalho há 6 anos atrás, 6 anos e meio, esses dias o irmão PTA deu um testemunho aqui e eu me lembrei. Ele disse: quando eu vi esse casal chegando aqui, eu estava com 25 anos de idade e minha esposa 24. Quantos anos eu tinha? Minha esposa quanto? Ele olhava e dizia assim para a esposa dele: esse casalzinho vai embora, eles não aguentam muita roxa aqui não. Não vão aguentar. Eu tinha quantos anos? Minha esposa e uma criança de 1 ano. Às vezes quando a igreja estava lotada, tinha 5. Quantos tinha? Com a igreja cheia. Eu pregava aqui as mensagens mais tenebrosas que você pensava, meu irmão. Eu pulava para cima parecendo que eu estava pregando os Gideões.
Chamava o povo para frente e dizia: vem orar, vem que você vai receber a oração da cura. Não enchia nem esse espaço aqui, ó. 4, 5. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou falando sobre perspectiva. Como é que você vê a situação? Como é que você vê o problema? Como é que você enxerga a dificuldade? Como é que você tem olhado para a sua limitação? Porque nós somos limitados. Saúl diz para Davi: não vai, desvô. O homem é forte, eu também. O homem é vencedor de batalha, já matei urso. O homem já matou muita gente, eu já matei leão. O homem olha para ele e diz assim: tu vem comigo como se eu fosse um cão, com pau, com pedra. E ele diz: não, você que está vindo comigo achando que eu não sou nada. Tu vem com lança, tu vem com escudo e vem com espada. Eu não estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. A perspectiva com que você olha para o problema é que vai decidir a sua vida futura. O que você será, quem você será na mão de Deus. Como será o teu casamento, como será a tua família. Pastor, eu olho para o meu casamento hoje, eu não vejo nenhuma perspectiva humana, mas nas perspectivas divinas você pode enxergar nesta noite Deus levantando você, Deus levantando a tua esposa, Deus levantando você, Deus levantando o teu esposo e fazendo vocês ser um canal de bênção na mão do Senhor. Pastor, eu olho para a circunstância e eu não consigo enxergar a solução, mas com a perspectiva divina você começa a olhar hoje e dizer: eu já vejo a minha vitória, eu já enxergo o meu Deus agindo. Você quer ver, irmãos, o que é falta de perspectiva? João capítulo 5, um homem está na beira do tanque, 38 anos que ele estava enfermo, e a Bíblia diz que Jesus vai entrando em Jerusalém. Quando ele entra na porta das ovelhas, a Bíblia diz que ele vai passando, o Espírito Santo vem na pessoa de Jesus e diz: vai lá. Quando ele chega, ele percebe que alguém estava naquele estado há muito tempo. Ele chega naquele homem, quantos anos ele tinha na beira do tanque? Olha para ele e diz assim: você quer o que, filho? Quer ficação? Se fosse eu, já gritava: o que eu mais quero. Ele não, questão de perspectiva. Não, Senhor, não tem ninguém por mim. Ele não estava entendendo a visão de Deus. Ele não estava entendendo o que Jesus tinha para ele. Deus manda eu dizer isso aqui, eu já vou orar. Tem pessoas que ainda não conseguiu entender. Tem pessoas que não conseguiu enxergar ainda, sob a perspectiva divina, o propósito de Deus sobre a tua vida.